Na videoaula passada, a gente falou da operação de convolução, a gente fez a introdução e a gente fez toda a demonstração da operação de convolução. Nessa videoaula, a gente vai falar sobre como se pode aplicar essa operação de convolução para resolver determinados problemas práticos. Então, por exemplo, imagine que você precisa realizar a convolução de um sistema que tem como resposta o impulso H, definido por essa expressão aqui, com um sinal de entrada X definido por essa expressão matemática aqui, certo? Então, a gente sabe que a resposta de um sistema, quando excitado por um sinal de entrada, pode ser caracterizada pela operação de convolução, dada de forma matemática, pela integral de convolução definida dessa forma, certo? Então, vamos ver o que significa essa integral de convolução. Primeiramente, a variável aqui de integração vai ser o tal. Bem? Então, a primeira coisa que você tem que levar em consideração. Essa aqui, a variável de integração é tal, não é t. Então, essa função aqui, h, é h de tal, bem? De menos tal, t. Bem? De menos tal mais t. E aqui o x é em função de tal também. Só que a nossa resposta vai estar em função do tempo. Então, o tempo aqui é uma variável, bem? Fora do intervalo de integração, uma variável que não depende do intervalo de integração. Porém, a nossa resposta tem que ser válida para todo o valor de tempo t. A gente precisa determinar a saída, ou seja, a saída ao sistema, que seria a solução dessa integral de convolução, para t. Então, vamos por partes. Primeiro, começar a determinar o que significa h de t menos tal. Bom, lembrando que a variável de integração é tal, primeiramente a gente vai fazer o quê? H de menos tal. H de menos tal significa que você vai invertir, bem, a função H em torno do eixo Y. Então, a função vai a rotar em torno do eixo Y. Isso é H de menos tal. Depois, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um deslocamento no tempo de que unidade? De t unidades. Okay? Como a gente precisa determinar, né, o sinal de saída, o y, para todo valor de tempo t, significa que o t vai variar de menos infinito a t infinito. Na prática, significa como se a função impulso ela estivesse se deslocando, bem, desde menos infinito a t mais infinito, já que o valor de t significa um deslocamento no tempo. Então, primeiramente, a gente vai fazer uma inversão aqui em torno do eixo Y e depois a gente vai fazer um deslocamento ao longo de todo o tempo t. Então, aqui só para ver dois exemplos de como seria essa operação. Uma vez que o t tem que ir de menos infinito a infinito, vamos colocar aqui dois valores aleatórios de t. Por exemplo, para t igual a zero. Para t igual a zero, para t igual a zero significa que esse ponto aqui vai ficar em zero e esse ponto aqui vai ficar em menos 1. Seria esse valor aqui. O sinal de entrada, que seria o x, ele não varia, porque ele somente está em função de tal. E tal não está variando aí. O que varia vai ser somente o t. Portanto, a gente vai fazer o deslocamento do sinal h de t menos tal por todo o eixo tal. E aqui, para t igual a zero, ele está aqui dentro. Como a gente vai calcular o produto, bem, da função h vezes a função, o sinal x, a gente vai ter aqui que coisa? Essa área embaixo da curva. Seria aqui o produto de x vezes h e a integral que seria a área embaixo da curva, bem, dessa figura aqui. Para t igual a 5, por exemplo, a gente vai ter que esse ponto aqui vale 5 e esse aqui que seria t menos 1 vale 4. O produto de h vezes o x vai ser zero, porque não tem nenhum ponto em comum. Portanto, a integral desse ponto vale zero. Como a gente precisa fazer o deslocamento de menos infinito até infinito, normalmente quando
resolvemos um problema de convolução, a gente vai definir em várias etapas. A gente vai fazer o cálculo por partes. A primeira parte seria quando das funções envolvidas está entrando na outra. Bem? O sea, essa primeira parte seria a partir de que elas têm algum ponto em comum, certo? E a partir, e vai terminar quando essa função, uma está entrando na outra. Bem? Por exemplo, nesse caso aqui, você vê aqui, quando é que o h de t menos tal e a função x, ela tem um ponto em comum. Esse ponto em comum vai acontecer quando esse ponto aqui for igual a menos 1, ou seja, quando t for igual a menos 1. E quando vai terminar? Bom, vai terminar quando essa função entra completamente aqui dentro do retângulo, dentro do sinal de entrada, que vai ser quando esse ponto aqui, menos 1 mais t, for igual a menos 1. Isso dá que esse comportamento vai acontecer para t entre menos 1 e 0. Bom, para t entre menos 1 e 0, a gente vai ter que coisa? A gente precisa integrar o produto da função h de t menos tal com a função de x de tal. Bem? Seria multiplicar essa função aqui com essa função aqui. Essa função, a função h, essa é definida por uma reta de aqui até aqui. A expressão matemática dela é por essa expressão aqui, vezes O2, que é quanto igual a função x. E eu vou integrar de onde a onde? Eu vou integrar de menos 1 até t. Estou integrando essa parte aqui, que é a parte que está comum, que tem as duas funções em comum, certo? Então, faço esse integral aqui, resolvo esse integral aí, e vai dar aqui, nesse intervalo, de 2 até 1 menos t quadrado. Você vê aqui que a integral, os limites de integração, está em função de t. Está em função de t. Não está em função de tal. Limite de integração está em função de t. Porém, a integral está em função de tal. Bom, o segundo intervalo interessante aqui que a gente precisa analisar é quando a função está completamente dentro, que vai acontecer desde que t é igual a 0 até que t é igual a 1, que depois, para valores maiores que 1, já a função está saindo, já ela deixa de ter pontos em comum. Então, nesse intervalo de tempo de 0 a 1, o que vai acontecer? A gente precisa multiplicar aqui a área, você vai multiplicar aqui a função h de tal, com a função x. Esse produto vai estar representado por essa expressão aqui. Você precisaria calcular essa área, que seria integral, e esse valor é igual a 2. E o último intervalo é quando a função h de tal, de t menos tal, começa a sair, ou seja, deixa de ter pontos em comum. Esse intervalo vai aí desde que t vale 1 até que até que menos 1 mais t for igual a 1. Seria intervalo de 1 até 2. Nesse intervalo, preciso calcular a integral de onde a onde. A integral de aqui a aqui. A integral que vai de t menos 1, que seria esse ponto aqui, até 1. E aí calculo essa integral. Afinal, dá essa aqui. A função definida por partes é dada por essa expressão aqui. Observem que para t menor que menos 1, ela vale 0. E a mesma coisa acontece para t maior que 2. Ela vale 0. De menos 1 a 0, a função tem essa forma. Seria a forma de uma parábola, que abre para baixo. E de 1 até 2, a função teria a forma de uma outra parábola, só que agora abrindo para cima. Então, você vê que de uma forma bem mais simples, eu consigo determinar a resposta ao meu circuito, sem precisar resolver equações diferenciais.
Essa aqui é a grande utilidade da operação de convolução, que sem precisar resolver equações diferenciais, que normalmente são bastante complexas de serem resolvidas, eu consigo determinar a resposta do meu sistema. Vamos ver um outro exemplo. Novamente seria o nosso circuito RC. E o que acontece? Vou determinar a resposta ao circuito quando excitado por um degrau unitário. Então, aqui a gente sabe que nós não conhecemos a resposta ao impulso do circuito, então a gente sabe que a gente pode calcular essa resposta ao impulso. A equação de diferença que caracteriza a dinâmica do circuito é dada por essa expressão aqui, né? E vamos resolver essa equação quando o sinal de entrada 20 for um impulso unitário. Bom, resolvendo para um impulso unitário, dá que a resposta ao impulso do circuito é essa que aparece aqui, 1 sobre RC elevado a menos T RC. Então, nosso resposta ao impulso é dada por essa expressão aqui, e a gente vai calcular, que coisa? A integral de convolução, que aparece aqui. O primeiro passo é pegar o H de tal e fazer uma inversão em torno do eixo Y. Né? É feito aqui. E depois fazer o deslocamento da resposta ao impulso, ou seja, de H de t menos tal, ao longo de todo o eixo tal. Temos aqui que isso aqui é a resposta ao impulso, o sinal de entrada, de grau unitário. E o que acontece? Bom, aqui basicamente a gente vai ter duas partes. A primeira parte, que seria quando o sinal de impulso começa a ter algum ponto em comum, né, com o sinal de excitação, com o degrau unitário. Quando vai acontecer isso? Isso vai acontecer quando t for igual a zero. Então, quando t for igual a zero, vão começar a existir pontos em comum e a integral tem um valor diferente de zero. Então, para t maior que zero, a gente vai ter essa expressão aqui, que seria o h de t menos tal, esse que aparece aqui, vezes o impulso, que vale 1. Certo? E vou integrar de onde a onde? Eu vou integrar de zero até t, que é a área que está aqui, que é a parte da função, que tem pontos em comum com a outra. Sai daqui até aqui, de zero até t. Ok? Bom, resolvendo esse integral, vai dar que a função vale 1 menos e elevado a t menos rz, que basicamente é o resultado que tinha dado anteriormente. Né? Então, na próxima videoaula, a gente vai falar sobre as propriedades da operação de convolução.